Todos. Vamos começar agora a parte da tarde do nosso evento. Vou convidar aqui a doutora Marilda Silveira. Ela é professora e palestrante de Direito Eleitoral do Instituto de Direito Público e fundadora da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Público. Doutora Marilda vai fazer o raio-x dos atos considerados de improbidade na gestão. Então, agora com a palavra a doutora Marilda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando no Interleges mais uma vez, especialmente sobre esse tema de improbidade administrativa. Eu vinha para cá por uma dessas coincidências, assim, meu noivo me ligou. A gente, quando veio para Brasília, veio ser assessor de ministro e ganhava auxílio moradia, sabe? E eu sempre, desde que saí da faculdade, trabalhava em escritório de direito administrativo, embora hoje eu tenha atuação mais forte em direito eleitoral, eu fiz mestrado e doutorado em direito administrativo. Então, morria de medo desde sempre de tudo, né? Ele estava sempre na administração pública, estava lá todo tranquilo, e nessa época a gente era namorado. Pois bem, estamos lá recebendo nosso auxílio moradia, eu no TSE, ele no STJ, e no TSE havia uma discussão se o valor do auxílio moradia era o mesmo do STJ. No STJ, eles não tinham problema nenhum, estava na alegria doida, né? Bom, ele me liga agora dizendo que o STJ está questionando se dentro do auxílio moradia ele poderia ter recebido o valor que no contrato do aluguel, que era de um flat, a inclusão da net e do telefone, sei lá, acho que era da net e da internet. Da net e da internet. Ele, mas isso é um absurdo. Eu falei, Marco Aurélio, você lembra que lá em 1900 e amém, a gente teve essa dúvida e você resolveu passar por cima porque achou que não, que estava incluído no contrato e tal? Não, eu lembro. Tá lá passando todo apertado. Neste mesmo ano, como eu disse lá no TSE, tinha uma dúvida a respeito do pagamento de auxílio moradia do valor, porque eles equiparavam com o STJ, não tinha regulamento para o TSE. Eles me mandaram uma informação, um memorando dentro do processo administrativo, que toda vez que eu recebia o processo vinha para minha mesa para poder assinar e tal, dizendo que tinha essa dúvida. Eu mandei para a assessoria, pedi para eles poderem para emitir a nota técnica. O rapaz disse que tinha dúvida, mas que se no futuro houvesse algum questionamento, eu teria recebido de boa fé. Mas eu pensei assim, mas se estão questionando, se tem a dúvida, como é que no futuro eu vou estar recebendo isso de boa fé? Aí mandei calcular, devolvi o dinheiro, aquela dor, né? Assim, era praticamente o salário do mês inteiro que eu tinha devolvido lá para o TSE. Agora o Marco Aurélio certamente vai ter que devolver o valor que ele recebeu lá no STJ incluído, porque Casa de Ferreira Espeto de Pau, falei assim, você quer questionar? Não, Deus me livre, quero ficar livre disso. E ele tem um valor para receber lá, vai bater, mandou calcular, ele tem R$192 para receber depois de 5 anos discutindo no processo administrativo a vida inteira o valor que ele tinha. Falei assim, você reza para isso não virar uma improbidade administrativa. Por que eu estou falando isso? Há pouquíssimo tempo atrás, alguns dias atrás, também teve lá no meu escritório um ex-prefeito dizendo que estava condenado no STJ numa ação porque ele só assinou um convênio. Eu juro que eu duvidei. Já vi de tudo nessa vida, mas eu duvidei. E realmente, ele foi condenado, está no STJ o processo, só porque ele assinou um convênio. No dia 25 de dezembro, do fim do mandato dele, tinha o prazo para poder receber uma ambulância no município. E ele foi lá, tinha perdido as eleições, para quem ele apoiava, ele era reeleito. E o opositor que ganhou foi lá e falou assim, olha, assina o convênio, isso vai ser bom para a população. Se você não assinar, a gente vai perder, porque tem o prazo, tem que ser até o dia 31. Ele assinou o requerimento, assinou o projeto preliminar e assinou o convênio no dia 31 de dezembro, convênio. O convênio está sendo questionado por superfaturamento e ele está condenado até o STJ. Mas você vai falar assim, mas por superfaturamento? Mas ele só assinou o convênio, a execução veio depois do outro mandato, quando já não era ele, inclusive era a oposição. E ele está condenado até o STJ. Eu queria trazer para aqui um raio-x que resolvesse o problema da improbidade administrativa. Mas esse raio-x não existe. Eu consigo, pelo menos, identificar os principais problemas para tentar encaminhar
uma solução provisória. Qual me parece o principal problema da improbidade administrativa hoje? Tanto para a esfera administrativa, que é para aquelas pessoas que respondem processos administrativos ou respondem ações judiciais, ou que um dia vão responder ações judiciais, quanto para aqueles que se preocupam com a esfera eleitoral, que eventualmente vão sofrer repercussão na sua elegibilidade por conta de uma condenação por improbidade ou por conta de uma condenação de rejeição de contas, que também tem implicações no conceito de improbidade. O problema central é um só, que é definir o que é improbidade. Mas não é possível, o negócio desde 92 a gente ainda não sabe o que é improbidade. Por que a gente está neste ponto? Por que a gente tem um problema? Não é conceitual a questão. A questão é que a gente comemorou cedo a decisão do STJ, encaminhada também pelo Supremo, no sentido de que improbidade administrativa por violação do artigo 9 e 11 é só por ato doloso. Eu imagino que boa parte de vocês se lembrem ou saibam que a gente tem 3 tipos de improbidade administrativa. Aquela de enriquecimento ilícito, a de lesão ao erário e a de violação a princípios. A de enriquecimento ilícito nunca se teve muita dúvida com relação à caracterização dolosa, porque não tem jeito da pessoa assim, tem aqui no meu bolso um dinheiro que eu roubei e nem vi. Não tem jeito, né, gente? A pessoa se enriqueceu ilicitamente, de um modo geral, eu não consigo imaginar um exemplo em que ela não saiba que está se enriquecendo ilicitamente. O que é diferente de lesão ao erário. Eu quebro uma coisa na administração, provoquei um dano, mas eu posso não ter feito aquilo intencionalmente. O grande debate se estabeleceu com relação à violação dos princípios da administração, que são aqueles casos em que o sujeito não provoca nenhum dano, não se enriquece em nada, mas viola algum princípio da administração pública. E tem o exemplo clássico, que é o da nomeação de alguém que tem parentesco com si mesmo ou com um parentesco distante com alguém da família. Nesses casos, houve uma grande discussão a respeito do elemento subjetivo, assim, o que a pessoa precisa estar pensando na hora que ela pratica esse ato ilícito. E o STJ sedimentou a jurisprudência de que só atos dolosos é que caracterizam improbidade administrativa. E aí a gente comemorou. Graças a Deus, né, gente? Só improbidade administrativa dolosa é que gera e leva à condenação. Acontece é que só depois de algum tempo é que foram explicar para a gente o que eles passaram a considerar dolo para improbidade administrativa. E aí a improbidade passou a ser quase tudo. Quase todo ilícito que a gente pode praticar dentro da administração pública, um mínimo erro pode virar improbidade administrativa. Porque o STJ tem considerado o que ele chama de dolo genérico. O que é dolo genérico? Dolo genérico, para eles, é a violação da norma. Ponto. Então, se eu violo a norma, eu não vou lá olhar porque a pessoa está violando aquela norma. O simples fato de ela ter violado e saber que não poderia violar a norma já é suficiente para eu chegar à conclusão de que existe dolo e levar à condenação. O caso mais recentemente absurdo que eu acompanhei foi de uma médica, esse está em segunda instância, que deu um atestado para si mesma. Aí você vai falar assim, não, mas aí também ganhou o troféu joinha, né? Se a pessoa dá um atestado para si mesma para sair de licença. Mas acontece que, na verdade, ela não deu atestado para si mesma. Ela deu um atestado e outro médico, ela declarou que estava doente e foi ao médico do setor e o médico atestou aquela doença. Então, sobre aquela declaração dela, como ela era médica, ela chamou de atestado, outro médico foi lá e atestou a doença e ela saiu de licença. Mas não interessa. Há um dolo genérico porque ela chamou de atestado que ela deveria ter chamado de declaração. Ela atuou como médica em causa própria. Eu imagino que é muito comum, vocês devem ter visto diversos casos como esse de condenação de improbidade administrativa porque não se realizou concurso público. O sujeito faz, eventualmente, abre um processo para realização de concurso público, mas não conclui o processo de concurso por alguma razão interna, ou porque já bate o limite da lei de responsabilidade fiscal, ou porque existe uma emergência,
mas isso não fica documentado e ele não realiza o concurso. Depois responde no Tribunal de Contas e, eventualmente, numa ação de improbidade administrativa, porque praticou um ato ilícito com dolo genérico. Como é que a gente conserta isso? Primeiro, teria que mudar a jurisprudência do STJ, né? O que não é fácil, mas está em vias de poder acontecer. Alguns ministros, eles ainda, no julgamento, mantêm o voto vencido, como o ministro Napoleão, no sentido de que é preciso olhar o caso concreto. A gente precisa ver em cada caso o que a pessoa quis com aquilo. Então, essa médica, quando atestou que ela estava doente, ela, de fato, queria com aquele atestado ludibriar a administração para conseguir tirar a licença dela? Não. Tanto é que ela foi lá no médico, o médico atestou e ela pediu o atestado regular. Ela estava só declarando que ela estava doente ou especificando a doença para o outro médico avaliar se ela, de fato, merecia essa licença. Aquela pessoa que deixou de fazer o processo seletivo ou que deixou de fazer o concurso, ela deixou de fazer simplesmente porque ela queria manter pessoas contratadas, porque ela se omitiu no dever de fazer o concurso, porque ela queria beneficiar algumas pessoas próximas a ela, ou não. Ela deixou de fazer aquele concurso porque não havia mais como alcançar um limite de gasto com o pessoal, porque havia uma emergência em que aquelas pessoas que estavam contratadas temporariamente estavam inseridas, porque havia alguma razão administrativa para não se realizar aquele concurso público. A mesma coisa serve para qualquer outro ato administrativo que possa ser caracterizado como improbidade. O que vai diferenciar alguma coisa de ilícito, simplesmente, e de improbidade, não é nenhuma teoria, é o fato. E é disso que as pessoas se descolam. De um modo geral, a gente, quando pega o processo, o sujeito está ali digladiando por conta de uma tese, o que é dolo, o que não é dolo, qual é a hipótese de improbidade, se é enriquecimento ilícito, se é lesão ao erário, se não é. E na administração mesmo, quando você trabalha na esfera administrativa, de um modo geral, a gente acaba se descuidando de tratar do fato e de motivar aquilo que a gente está fazendo. E quando passa muito tempo, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Eu não esqueço do dinheiro que eu devolvi para o TSE porque eu paguei. Porque certamente, se eu não tivesse devolvido, isso já teria se apagado da minha mente, como apagou do Marco Aurélio, que não pediu um parecer técnico para o setor, que deixou o negócio correr solto e agora, faltando 3 meses para prescrever, eles vieram cobrar. Só lembra quem apanha. E a gente tende a não se preocupar com as coisas, porque a gente acha que a gente sabe. Eu ando viciada em fazer as aulas de EAD da EDX. Não sei se vocês conhecem a EDX, é a plataforma de ensino à distância de Harvard. Eles têm dezenas de cursos online, todos de graça. E se você quiser certificado, você só paga $49 e sai o certificado todo bonitão de Harvard lá. E você pode falar que fez um curso em Harvard, aqueles, né? E tem vários cursos super legais lá. E um mais interessante que eu fiz recentemente é como a mente funciona. E tem um teste muito interessante que eles fazem. Que é assim, eu brincava disso quando eu era criança e adolescente, minha adolescente foi um pouco tardia, que você fica batendo assim no negócio, tocando uma música, e você acha que a pessoa está claramente identificando a música que você está tocando. Então, eu bato assim. Alguém entendeu o que eu estava tocando? Não. Alguma outra tentativa? Eu vou contar. Eu tava tocando, atirei o pau no gato. Agora eu vou tocar de novo. Agora parece óbvio, não parece? Sabe qual que é o problema disso? O problema é que, de um modo geral, a gente se convence que sabe.
Daqui a 5 minutos, sua cabeça já vai estar assim. Eu sabia, na verdade, assim, eu que não prestei atenção naquela hora que estava um pouco longe, e aí que ela fez, mas que se tivesse começado com tananã, eu tinha adivinhado. E aí a gente começa a se convencer de que sabia antes de eu te contar. Este é que é o problema neste ponto em que a gente está aqui da administração pública. Quando a gente está ali no meio da confusão, praticando os atos administrativos, a gente sabe. Eu sei porque eu estou fazendo aquilo. Outras tantas pessoas recebem aqui comigo. Está todo mundo recebendo auxílio moradia. Tem uma justificativa, porque tem uma história para aquilo ali ter chegado naquele ponto. Eu me lembrava, e olha que eu devolvi o dinheiro, que não era pouco na época, isso tem uns 7 anos, eram 7 mil reais. Nunca vou esquecer esses 7 mil reais, que falta que fez. E eu não me lembro a discussão que tinha por trás disso. Eu sei que a gente discutia lá se aplicava a resolução do STJ ou não aplicava, porque não tinha regulamento, mas eu não me lembro mais direito o que era. E tinha uma história para aquilo. Só que era uma história que eu conseguia contar naquela época e eu não consigo contar mais. Mas naquele momento, eu me convencia de que eu ia saber que tinha uma justificativa para aquilo. E agora é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, como eu dizia. E, de um modo geral, os engenheiros de obra pronta costumam atribuir a quem recebeu alguma coisa indevidamente, a quem praticou um ato que viola a lei, ou alguém que não cumpriu um princípio da administração, o fato de que ele deveria saber que não podia. Em todas as condenações de improbidade que fazem referência a dolo genérico, e são quase todas, vocês vão encontrar essa expressão, essa frase em algum lugar. O servidor público não pode desconhecer que deveria realizar o concurso. O agente público não deveria desconhecer que não pode receber esta gratificação. E aí, se você não motivou aquilo que você fez, você não tem uma explicação para aquilo. Porque vai ser muito, muito difícil de lembrar. Então, a gente construiu aqui uma linha. Existe um problema na improbidade administrativa, que é o mais grave. Se eu pudesse fotografar a improbidade e dizer assim, qual é o problema da improbidade hoje? O problema da improbidade de hoje é se definir o que é ou não improbidade. Por quê? Porque a jurisprudência admite qualquer ilícito como improbidade, porque ela vincula a improbidade ao ilícito, aliás, o que eles chamam de dolo genérico. Essa vinculação a dolo genérico faz com que qualquer coisa possa ser improbidade administrativa. Como é que eu previno isso? Motivando todos os meus atos, especialmente aqueles que me dão um incômodo, sabe? Você sabe quando você tá bebendo assim, você sabe aquela última golada que você der, se você beber, você vai passar mal? Você já tá bêbado, mas você sabe que se você beber, você vai passar mal? De um modo geral, a gente sabe. A gente sabe o que a gente está fazendo, que é certo, mas que pode dar um probleminha. Para que não motivar? Por que não motivar? Por que não se explicar? Por que não pedir um parecer técnico? Por que não consultar o órgão técnico? Para contar a história daquilo no futuro e para ter uma fundamentação. Com isso, eu consigo prevenir. Eu consigo defender aquilo que já foi pro brejo? Com esse mecanismo, não. Porque com esse mecanismo, eu não consigo fazer motivação pretérita, a não ser que eu falsifique os documentos e insira lá uma motivação que não existia antes. Mas, de um modo geral, você está respondendo a ação de improbidade administrativa. Um processo administrativo, no Tribunal de Contas, seja lá onde for, alguém já investigou, já abriu o processo, já sabe que tem lá, se você fizer isso, a emenda vai sair pior do que o soneto, né? Então, é melhor não se fazer isso. Então, agora eu já respondo uma ação de improbidade administrativa. O que eu faço? Eu tenho 2 caminhos. Primeiro, que está na mesma linha da motivação, cuidar do fato. Esse cliente que estava lá, esse ex-prefeito do convênio,
chega com processo no STJ. Mas então o que aconteceu? E conta a história, e foi isso, foi fulano que foi, e ciclano e me entregou tal papel, e aí fulano fez aquilo, e foi lá e pediu um parecer. Aí se abre processo, não tem nada. Não, mas cadê a história que você contou? Não, mas porque isso daí era o simples fato de eu ter assinado 31 de dezembro já é suficiente. Não, eu também acho. Mas acontece, assim, que não sou eu que julgo o seu processo. Quem julga seu processo são outras tantas pessoas. E não é uma só, não. São diversas pessoas que têm outros pressupostos na cabeça. Desde o primeiro escritório onde eu trabalhei com um professor de processo civil quando eu saí da faculdade. A coisa mais importante que ele me explicou é que advogado precisa saber, primeiro, analisar fato e, segundo, direito. E isso, para saber fazer o primeiro, não precisa ser advogado. Só precisa ter disposição. Quando a gente tem um processo já em curso, a gente precisa cuidar do fato. E ninguém melhor do que quem tem o problema para saber o que aconteceu. Essa médica sabe o que aconteceu, porque se eu pegasse o processo e no primeiro dia, quando meu sócio me contou o caso, eu brinquei com ele igual eu fiz com vocês, mas essa daí também merece ganhar o troféu joinha, né? Fazer um laudo para si mesma. Quem pega o processo secamente olha, pensa assim, não pode uma médica dar parecer no próprio processo administrativo de licença. Mas ela sabe o que aconteceu. Ela sabe que, na verdade, ela é médica. Ela não é formada em direito. Ela não sabe qual que é a diferença entre um atestado, uma declaração e um pedido. Não, para ela está fazendo ali, está falando que ela tem tal doença. Ela não sabe fazer um pedido assim, estou doente, me avaliem. Não, ela sabe a doença que ela tem, ou pelo menos ela acha. Isso está na cabeça dela, mas não está na minha, não está do juiz, não está na sua. Você não tem como saber. A não ser que alguém te explique, né? O processo está em curso, cuide do fato. Esse é o primeiro fator. Segundo, aí sim eu preciso entrar na discussão jurídica. Eu tenho que cuidar do direito. E qual é a discussão jurídica mais atual para tentar combater a improbidade administrativa? E eu quero dizer assim, que eu sempre me preocupo, eu ainda estou um pouco impactada por um seriado Netflix que é Making a Murder. Vocês assistiram isso? Gente, a hora que eu terminei de assistir, né? Sabe a vontade de eu não conseguir dormir? Eu terminei de assistir ontem. Literalmente, eu não dormi ontem de noite. Hoje estou com a cara de derrota total. Um negócio assim, para vocês, eu não vou contar nada, porque alguém me contou alguma coisa e eu tive ódio durante o negócio, porque eu já sabia algumas coisas que iam acontecer. Mas eu sempre parto do pressuposto de que eu estou tratando com alguém que responde a uma ação de improbidade e que foi injustiçado por aquela condenação. Não quero dizer que a pessoa não fez uma coisa errada. E aqui é que está o ponto central de avaliação. A gente erra mesmo. Quando a gente trabalha na administração pública, a gente está sujeito a N equívocos. Errar é uma coisa. Praticar um ato ímprobo, doloso, é outra muito diferente. Então, eu estou partindo do pressuposto aqui de que a gente está avaliando uma hipótese de alguém que errou, mas que não errou dolosamente, que não quis praticar aquele ato administrativo. E até agora, eu tenho concluído que, na vida real, não faz nenhuma diferença. Porque os tribunais estão tratando isso da mesma forma. Basta eu colar uma etiqueta de dolo genérica em qualquer fato que ele vire improbidade administrativa. Qual, então, é a defesa jurídica para isso? Qual é a discussão atual sobre esse tema? Embora eu vou voltar a insistir 1000 vezes. Não adianta nada chegar nesse ponto se não tiver cuidado do fato. É fato, 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 motivação, motivação, motivação. Mas não tem jeito, a vaca já foi pro brejo, o negócio é o seguinte. O STJ fala que qualquer ato administrativo ilícito pode ser improbidade se eu atribuir a ele o dolo genérico. Mas não é isso que a Constituição diz. E este posicionamento é de alguns ministros do STJ já. E existe um sentimento de que o Supremo está acolhendo esse ponto de vista para recepcionar a ideia de que improbidade só pode ser dolosa e que esse dolo genérico precisa ser melhor avaliado. Por que isso é importante, gente? Porque eu não faço chegar nada no STJ, no STF, se o negócio não estiver sendo discutido antes. Isso precisa estar na minha linha de pensamento.
Por que a Constituição não trata a improbidade do mesmo jeito que um ilícito comum? Se vocês forem olhar lá na Constituição, vocês vão ver que a improbidade, toda vez que ela é tratada, ela tem uma consequência muito grave. A improbidade está vinculada à suspensão dos direitos políticos, lá no artigo 15. Ela está vinculada à inelegibilidade, lá no artigo 14, parágrafo 9º. Ela está vinculada aos crimes de responsabilidade, lá no artigo 170 e pouco, 179, se eu não me engano. Todas as vezes que a improbidade aparece no texto constitucional, ela está vinculada a uma consequência muito grave, porque o Constituinte quis diferenciar a improbidade do que era ilegalidade e imoralidade, que está genericamente lá no artigo 37 caput. Essa diferenciação fez com que começassem a desenvolver um pensamento e uma tese de que improbidade administrativa só pode ser dolosa, ou seja, eu preciso ter querido praticar aquele resultado ilícito. Ela não pode ser culposa, ou seja, uma pessoa que pratica um ato ilícito, mas não fez porque quis, ela não pode ser condenada por improbidade administrativa. Ela pode ser condenada por outra coisa? Lógico, né? Porque senão a pessoa bateu o carro da administração pública porque não prestou atenção ou atravessou o sinal. Ela vai precisar ressarcir a administração porque bateu o carro. Mas você há de convir comigo que um ato culposo de bater o carro não pode ser improbidade administrativa. Mas é a esse ponto que nós estamos chegando. Se eu disser que qualquer ilícito a que eu atribuo dolo genérico pode ser improbidade administrativa, bater o carro daqui a pouco é improbidade administrativa. Do mesmo jeito que tem sido, como é o precedente mais citado do STJ de princípio da insignificância, o sujeito que aproveitou uma corrida, entre aspas, de um carro do STJ para poder levar alguma coisa em casa, transportar uns livros, sei lá o que ele estava transportando. Ele percebeu que tinha praticado um ato ilícito porque ele soube que abriram um processo administrativo e devolveu o dinheiro. Mesmo assim, ele foi condenado, acho que era 200 e poucos reais, que custava esse frete, entre aspas, do carro do STJ, e foi condenado em última instância, transitou em julgado em improbidade administrativa. A questão que está aí na rua e que vocês não podem perder de vista é o que diferencia a improbidade de outras coisas irregulares que se faz. Tudo tem que ser improbidade? Tudo que é irregular tem que ser improbidade? Você vai dizer assim, mas por que não? Se eu disser para você pegar o telefone e disser assim, a gente sai lá de fora um calor tremendo, você chega aqui e congela, então eu estou me sentindo um ET com essa pashmina, mas é porque eu morro de frio. Se eu disser para você te ligar e falar assim, olha, você foi condenado a devolver para o erário R$500 porque você recebeu irregularmente de auxílio moradia. Igual aconteceu lá com o Marco Aurélio. Ele tá super feliz. Nossa, que bom, perdi R$500. Não, mas ele não tá assim, nossa, gente, fui condenado. R$500, assim, e agora esse negócio vai ficar no meu registro que eu fui condenado. Ah, você bateu o carro, era motorista de administração, não quis pagar, mas foi condenado, eles estão descontando a sua folha de pagamento. Ninguém pula de alegria. Mas a pessoa não fica com aquilo na cabeça, fui condenado, meu Deus, e agora todo mundo vai saber. Não. Agora, eu te garanto que um dia você receber um telefonema dizendo que você foi condenado por improbidade administrativa, vai mudar de figura. E por que muda de figura? Primeiro, porque existe um consenso social de que a condenação por improbidade administrativa é mais gravosa mesmo. Mas esse consenso social, ele não sai do nada. Ele não brota de algo que não seja jurídico. E nesse caso, essa sensação que se tem de que a improbidade é mais grave, ela é uma sensação do texto constitucional. É a Constituição que trata com maior gravidade a improbidade. Quando ela vincula a suspensão dos direitos políticos à improbidade administrativa, quando ela vincula a improbidade administrativa a crime de responsabilidade, por todas essas hipóteses que ela não atribui a qualquer ilegalidade ou imoralidade. Mas esse tema, muito embora seja extremamente relevante e ele
comece a ganhar fôlego, especialmente porque o ministro Napoleão não arreda o pé e ele fica vencido em todo julgamento, ele ainda não é majoritário. Como ele não é majoritário, ainda existe improbidade dolosa e ainda existe dolo genérico. Como existe improbidade dolosa e dolo genérico, a gente tem que voltar atrás e cuidar do fato. Isso só acontece nos processos judiciais de improbidade administrativa que estão focados na improbidade? Não, não acontece. Isso também acontece nos processos administrativos. Esses processos administrativos, eles têm qual relevância nesse tema da improbidade administrativa? Hoje, eles ganharam relevância maior porque eu tenho 2 processos administrativos que podem atrair inelegibilidade, que é o processo administrativo de PAD, que é de responsabilização ou de demissão do servidor público, e o processo administrativo de prestação de contas. Esse processo administrativo de prestação de contas, e que envolve diretamente os atos de gestão, é que tomou relevo essa coisa da improbidade administrativa. Antes o sujeito estava condenado em rejeição de contas, tinha suas contas rejeitadas ou julgadas, ele não se preocupava se aquele ato ali era de improbidade ou se não. Acontece que a jurisprudência foi evoluindo e a lei mudou, especialmente agora depois da Lei Complementar 135, que é a chamada Lei do Ficha Limpa, para dizer que as inelegibilidades só atingem aqueles que tiverem as suas contas rejeitadas por ato doloso de improbidade administrativa. Então, aconteceu a coisa mais engraçada do mundo. A improbidade administrativa, condenação em si, para gerar inelegibilidade, é muito mais difícil do que aquele que é condenado na esfera administrativa ou no Tribunal de Contas para o próprio tribunal avaliar a improbidade administrativa. Mas como é que é isso? Bom, eu tenho 2 possibilidades de ficar inelegível por conta de improbidade administrativa. A primeira delas é sendo condenado numa ação de improbidade. Se eu for condenado numa ação de improbidade, isso significa que eu estou inelegível automaticamente? Não, não significa. Não é todo mundo que é condenado em improbidade administrativa que fica inelegível automaticamente. O que é preciso para alguém ficar inelegível por improbidade administrativa? Não, mas é muita coisa. Não é só o sujeito ser condenado para ele ficar inelegível, não. Ele precisa ser condenado em enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Ah, mas foi só enriquecimento ilícito, ele não levou nada, então não está inelegível. Ah, foi só lesão ao erário, não houve enriquecimento ilícito. Não está inelegível. Para ficar inelegível tem que ser os 2, cumulativamente. Ou o sujeito provocou um dano à administração e ainda levou um dinheiro. E pode ser enriquecimento ilícito de terceiro. Só isso é suficiente? Não. Precisa ser ato doloso. Então, se for improbidade do artigo 10, que é aquela do enriquecimento ilícito, não gera inelegibilidade. Ele precisa ter enriquecimento ilícito, lesão ao erário e dolo. Exatamente o que aconteceu no caso do Maluf. O Maluf tinha uma condenação por improbidade, mas o acórdão dizia que ele tinha sido condenado por um ato culposo. Chegou aqui no TSE, o TSE foi olhar lá o caso e falou assim, não, mas a contratação dessa firma aqui, isso é ato doloso, isso não é culpa. Rejulgaram o caso e atribuíram dolo a ele. Fizeram embargos declaratórios. Um dia o Maluf saiu lá do TSE, inelegível com registro indeferido. Os advogados dele entraram com embargos declaratórios. O que o tribunal fez? Mudou de posição corretamente. Porque o acórdão dizia que o ato de improbidade era culposo. O Ministério Público entrou com embargos declaratórios para dizer, olha, Tribunal de Justiça embaixo, vocês erraram. O Maluf não praticou esse ato, não foi culposamente, foi dolosamente. Então, reformem esse acórdão aí. O Tribunal de Justiça de São Paulo não só respondeu os embargos declaratórios, como reafirmou que o ato era culposo. Falou, não, a gente entendeu bem a tese, mas nós achamos que o ato é culposo, não é doloso.
Ou seja, não tinha só um acórdão dizendo que o ato era culposo, não. Eram 2 acórdãos. Um de embargos declaratórios esclarecendo exatamente esse ponto. Chegou no TSE, o TSE resolveu dar uma de Tribunal de Justiça e rejulgar o acórdão. Nos embargos de declaração, eles caíram em si e os ministros disseram, não, nós não podemos fazer isso. A gente precisa considerar o que o Tribunal de Justiça falou, porque o Tribunal de Justiça é quem é competente para julgar essa matéria. Leram lá, o tribunal falava, ato culposo não gera improbidade. Pois bem, eu já cumpri 2 requisitos. 1, ter enriquecimento ilícito e lesão ao erário. 2, ter dolo. Basta isso para eu ficar inelegível? Não. Eu tenho que ter ainda suspensão dos direitos políticos. Ah, Marilda, então se o sujeito foi condenado à perda da função pública só, mesmo tendo dolo, enriquecimento ilícito, lesão ao erário, ele está inelegível? Não. Para ficar inelegível, precisa ter a condenação de suspensão dos direitos políticos. Por que o legislador foi tão rigoroso assim? Pela razão que os tribunais não estão acolhendo. Porque quando o sujeito fez lá a lei do ficha limpa, ele pensou assim, improbidade já gera suspensão dos direitos políticos quando a pessoa é condenada com trânsito em julgado. Atribuir a essa pessoa mais a inelegibilidade é mais uma pena muito grave, porque esses 8 anos começam a contar depois que a suspensão dos direitos políticos acabam. Então, você imagina, o cara sofre a condenação de improbidade. 5 anos de suspensão dos direitos políticos. Quando ele pensa que acabou, graças a Deus, já paguei tudo, perdi meu cargo, fiquei 5 anos de suspensão dos direitos políticos. Não, meu amigo, ainda tem 8 anos de inelegibilidade para você cumprir. Então, é muito grave. O legislador pensou assim, não, gente, deixa eu colocar isso daqui, eu vou atribuir mais esta restrição só para aqueles casos muito, muito graves. Eu não vou fazer isso para qualquer inelegibilidade. E aí, lá na linha L, então, ele estabeleceu esses 3 requisitos. Só se a improbidade for dolosa, só se for cumulada enriquecimento ilícito e lesão ao erário, e, além disso, se tiver a condenação e suspensão dos direitos políticos. Não sendo assim, o sujeito continua condenado em improbidade, mas ele não vai ficar inelegível e nem vai ter os seus direitos políticos suspensos. Aí você me pergunta, Marilda, quem é que analisa se esses 3 requisitos estão presentes? Primeiro, quem te julgou por improbidade. Então, em tese, era para isso estar lá escrito na sua sentença, ou no seu acórdão, ou na sua decisão do tribunal, do Supremo Tribunal, do STJ, seja lá de onde for o acórdão. Essa decisão transitada em julgado, inclusive, pode ser de primeira instância, porque imagino que vocês devam ter visto aí milhares de vezes que improbidade administrativa também só gera inelegibilidade se for decisão de segunda instância. Decisão de segunda instância se for provisória, mas se for definitiva, se não recorreu, pode ser de primeira também. Primeiro a analisar e definir esses requisitos é o juiz responsável pelo julgamento da improbidade. Mas depois dele, quem vai pegar o papel lá com a decisão é a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral não julga improbidade. O que a Justiça Eleitoral faz? Lê decisão. Ela só lê a decisão para ver se faz o checklist lá dos requisitos de inelegibilidade. Enriquecimento ilícito e lesão ao erário? Checado. Dolo? Checado. Suspensão dos direitos políticos está lá na condenação? Checado. Então, está inelegível. Acontece que se fosse assim, ia ser fácil, não ia precisar de mim para nada, né? A grande maioria dos casos tem 2 discussões principais. Primeiro, tem enriquecimento ilícito ou lesão ao erário? Aí o sujeito, que é o candidato, defende que não. Nesse caso, só teve enriquecimento ilícito, não teve lesão ao erário. Eu enriqueci, mas o erário não perdeu nada, porque, na verdade, foi só uma empreiteira que me deu dinheiro. O serviço foi prestado da melhor forma, com o melhor preço. Tem casos como esse, e a pessoa ganhou. Porque a lei diz que é enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Não pode ser só lesão ao erário ou enriquecimento ilícito isoladamente. Ou, como foi no caso do Maluf, ele vai discutir se o caso dele envolve dolo ou culpa. E aí a gente volta no ponto número 1 dessa fala. Fato, fato, fato. As decisões não falam se o ato é doloso ou culposo.
Se você nunca quiser ser candidato, não mexer com isso, for só servidor, não estiver preocupado, não se preocupe com isso. Não vai fazer diferença. Agora, se você for candidato, for alguma coisa, tiver alguma pretensão política na sua vida, inclusive para cargo comissionado, porque hoje boa parte dos estados e dos municípios tem a lei do ficha limpa para o executivo, que é o sujeito que tem que cumprir os requisitos da lei do ficha limpa para ocupar um cargo comissionado, aí você vai precisar se preocupar. Porque se na sua decisão não tiver escrito que a sua condenação é por ato culposo, quem pegar a decisão é que vai interpretar do jeito que quiser. No caso do candidato, quem interpreta é a Justiça Eleitoral. E no caso da administração pública, quem interpreta é o superior hierárquico. Você vai ocupar um cargo de secretário adjunto? O governador ou o gabinete do governador, seja lá quem for o responsável por analisar esse ato, é que vai pegar a decisão, ler e avaliar se o ato que foi culposo ou doloso. Imagina, já é difícil ser julgado por um juiz que é especializado nesse tema e que está lá julgando o dia inteiro improbidade administrativa junto com outros temas de direito público. Imagina ser julgado de novo, depois de tudo, por um juiz eleitoral ou por um sujeito do Poder Executivo. Não deve ser legal. Então, mais uma vez, é preciso, não só para recorrer até o final, mesmo depois que você perder, ainda vai fazer diferença se no seu acórdão constar que o ato é doloso, culposo, enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Mas essa não é a única hipótese, como eu dizia, em que a improbidade administrativa interfere na sua elegibilidade ou na possibilidade de você ocupar um cargo comissionado, se você está num município ou num estado que adota esse critério como requisito de ascensão ao cargo. Existe uma hipótese de inelegibilidade, que é a mais conhecida de todas, que é a inelegibilidade da linha G de rejeição de contas. Eu brinco que eu prefiro tomar um tiro na mão do que ser ordenador de despesa. Porque Deus me livre, esse negócio de ordenar despesa é igual helicóptero. Existem duas categorias, o que caiu e o que vai cair, né? Ordenador de despesa também existe duas categorias. Aquele que um dia respondeu um processo administrativo que vai responder. É muito difícil, ao longo de tantos anos ordenando despesa, a pessoa não ter algum questionamento a respeito de um ordenamento. E a linha G cuida exatamente dessa hipótese de rejeição de contas, de análise das contas, seja de contas de governo, seja de contas de gestão, seja de contas de convênio. Falou que é julgamento de contas, de dinheiro público, de gestão de recursos, a incidência da linha G. Aqui do mesmo jeito, se você um dia quer ser candidato, você tem que se preocupar com a linha G por conta da sua elegibilidade. Se você não quer ser candidato, nunca vou mexer com isso na minha vida, igual eu. Mas se você tem em algum momento, imagina que pode assumir um cargo comissionado, você também tem que se preocupar com isso, porque os cargos comissionados estão submetidos a essa limitação em muitas cidades e estados. E o que a linha G diz? A linha G trata de rejeição de conta, não tem nada a ver com improbidade, meu Deus do céu. O que tem a ver esse assunto com isso? Acontece que, lá na linha G, o sujeito, quando foi estabelecer os requisitos, começou essa linha, foi objeto da súmula 1 do TSE. Desde que o mundo é mundo, se discute esse negócio. Os requisitos foram só ampliando, hoje não tem mais espaço para tanta discussão. A linha diz que ficam inelegíveis e também, consequentemente, não poderiam ocupar cargo comissionado, nesses lugares que regulam a matéria assim, aquelas pessoas que tiverem as suas contas rejeitadas. Basta rejeitar as contas? Não. Tem que ser por uma decisão definitiva. Então, se eu tiver uma decisão, Tribunal de Contas e ainda estiver recorrendo, isso não gera efeito para esta finalidade. Se for recurso de reconsideração, aí depende do estado se tem efeito suspensivo do município. Dentro deste requisito aqui, que é decisão definitiva, tem uma série de discussões jurídicas possíveis. Algumas que estão consolidadas, outras nem tanto. O que se importa saber é que ainda vale a pena discutir alguma coisa aqui, porque a jurisprudência tem sido cada vez mais flexível pela possibilidade de você ficar recorrendo até a decisão ser definitiva. Além da decisão ser definitiva, é qualquer decisão definitiva de rejeição de contas que gere inelegibilidade ou impedimento? Não. Precisa ser uma decisão definitiva de rejeição de contas de um órgão competente.
E aqui entra o principal tema que eu imagino que vocês acompanhem dos legislativos municipais, que é da rejeição de contas daquele que é ordenador de despesa, mesmo sendo chefe do Poder Executivo. Esse debate chegou no Supremo, foi julgado na declaração de constitucionalidade, mas foi ignorado solenemente pelos tribunais e agora voltou há pouco tempo para o TSE. E o TSE decidiu que mesmo prefeito pode ser julgado pelo Tribunal de Contas, desde que seja naquelas contas que não sejam as contas de governo. Ele não precisa necessariamente ser julgado pela Câmara Municipal para se tornar inelegível. Este tema está dentro deste terceiro requisito, que é ser julgado pelo órgão competente. Eu não disse que tem que ser rejeição de contas, decisão definitiva pelo órgão competente? Quando eu discuto o órgão competente para servidor público, de um modo geral, não tem nenhum questionamento. O órgão competente é o Tribunal de Contas. Mas isso vai ter relevância especialmente quando eu estou diante de um agente político. E aqui N questões vão surgir. No caso do prefeito, tem um flanco enorme para se discutir o que é conta de gestão e o que é conta de governo. Essa matéria foi pela primeira vez discutida no TSE nas últimas eleições, que eram eleições presidenciais. Então, essa discussão ela foi bem pequena. Ela não foi ampla como será agora nessas eleições de 2016, porque são eleições municipais. Nessas eleições é que a jurisprudência vai se firmar efetivamente sobre o que o tribunal entende como conta de gestão e como conta de governo. Mesmo assim, e aí eu venho para o quarto requisito, é aqui que entra a improbidade administrativa. É uma corrida de obstáculos, né? Eu tenho que ter uma decisão de rejeição de contas definitiva pelo órgão competente e não é qualquer decisão. Tem que ser por irregularidade insanável que decorra de improbidade administrativa dolosa. Para eu poder ter um impedimento da linha G por rejeição de contas, só se as minhas contas tiverem sido rejeitadas por improbidade administrativa dolosa e irregularidade insanável. O que se considera isso? O que se considera ser irregularidade insanável e improbidade administrativa dolosa? Até 2012, até 2014, na verdade, havia uma jurisprudência defensiva que era a jurisprudência do cara crachá. Assim, havia uma lista de temas. A lista dos temas que o tribunal considera improbidade dolosa e irregularidade insanável. Não fez licitação corretamente? Não quero nem saber o que você fez. É irregularidade insanável por ato de improbidade administrativa. Violou a lei de responsabilidade fiscal? Também não quero nem saber. Não fez concurso? Não quero nem saber. Não contratou servidor irregularmente? Não quero nem saber. Violou o 12º? Não quero nem saber. Você recebeu gratificação irregular? Não quero nem saber. O tema era algum desses: licitação, concurso, lei de responsabilidade fiscal, recebimento de gratificação irregular, recebimento a maior de remuneração. Falei lei de responsabilidade fiscal? Todos esses temas eram irregularidade insanável por ato doloso de improbidade administrativa. A não ser que o acórdão do Tribunal de Contas trouxesse escrito de todo tamanho, em caixa alta, ato culposo. Alguém já viu um acórdão do Tribunal de Contas avaliando se a pessoa agiu dolosamente ou culposamente? É quase impossível. Por que é quase impossível? Porque o Tribunal de Contas não julga improbidade administrativa. O sujeito está julgando contas. Ele está analisando se as contas são regulares. Se ele vai te aplicar penalidade, devolução ou multa por uma questão objetivamente avaliada. Ele não quer saber se você fez aquilo porque você quis, se você agiu com imperícia, negligência ou imprudência, se foi culpa, se não é problema do Tribunal de Contas. Mas acontece que a lei, insanamente, atribuiu um requisito para a inelegibilidade de rejeição de contas que o tribunal não avalia. Aí você vai dizer assim, gente, mas como é que eu vou ficar inelegível por uma improbidade dolosa na rejeição de contas se o Tribunal de Contas não julga improbidade dolosa? Consequência, a Justiça Eleitoral começou a julgar. E no âmbito da administração, o Executivo começou a fazer essa avaliação.
Em Minas Gerais, o problema ficou tão sério que eles montaram uma comissão para avaliar o cumprimento da lei do ficha limpa para nomear os secretários em cargo comissionado. Porque quem é que vai falar se aquele acórdão no Tribunal de Contas ele atende aos requisitos ou não? Se tem dolo, se não tem, se é improbidade dolosa ou se não é? O governador falou assim, eu me tira fora dessa. Eu não sei nada disso. E eu ainda vou falar para o secretário, ó, meu amigo, sinto muito, mas não vou poder te nomear não, porque você tem improbidade dolosa no Tribunal de Contas. Você está me chamando de ímprobo. Não tem nada, não tem nem ação judicial e você está avaliando. Não, isso não pode ser problema meu. Aí criaram a comissão é de 3, divide lá por 3 a responsabilidade, alguém tem que dar a palavra final. Assim como acontece na Justiça Eleitoral. Tem alguém dando a palavra final num acórdão no Tribunal de Contas que não julga improbidade para saber se aquilo é improbidade ou se não é. Este ano, a Justiça Eleitoral teve uma reunião lá com o Tribunal de Contas da União, pelo menos, para dizer que o Tribunal de Contas da União precisa tomar outra perspectiva para o julgamento de contas. Segundo, na visão do TSE, quando a Lei Complementar 6490 diz que gera inelegibilidade julgamento de contas, o tribunal teria que fazer essa análise também. Ele não poderia fechar os olhos para um comando legal que o alcança. Mas não é isso que acontece na prática. Então, eu tenho inúmeros casos em que o sujeito é condenado por uma irregularidade e é a Justiça Eleitoral ou uma comissão quem avalia se aquilo ali é improbidade administrativa ou não é. Para onde a gente voltou? Para o fato. Eu normalmente vou discutir tese jurídica no fim da linha. Quando começa, a discussão é de fato. Até porque as teses jurídicas para a incidência de improbidade são muito limitadas. O que hoje eu discuto em improbidade que não diz respeito à incidência da improbidade? A prescrição, que já tem um precedente do STF dizendo que não são mais imprescritíveis os ilícitos civis que gerem dano ao erário. Antigamente, até 2 meses atrás, era tudo imprescritível. Podia, daqui a 50 anos, alguém, olha, você deve R$5.000 aqui, antes era R$1,50. Agora acabou isso. Os ilícitos civis se submetem à prescrição quinquenal. Mas no acórdão, eles deixaram bem claro que isso não alcança improbidade para se discutir em seguida. Existe uma sinalização de que eles vão delimitar alguma incidência de prescrição, mesmo para ato danoso e improbidade administrativa. Eu suponho, pelos votos que já foram proferidos, que a imprescritibilidade não vai alcançar os atos dolosos, mas vai alcançar os atos culposos. E acho que a gente já pode começar a se preparar para a discussão de incidência das penas de improbidade, mesmo antes do trânsito em julgado. Vocês devem ter acompanhado, essa semana passada, o Supremo decidiu que o cumprimento da pena nas ações penais pode ser executado, pode se iniciar depois da decisão de segundo grau. Não há nada de diferente entre o dispositivo do CPP introduzido em 2011, que dizia que o cumprimento da pena dependia de trânsito em julgado, com o dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, que diz que o cumprimento da pena depende do trânsito em julgado. Não tem nenhuma diferença. O que acontece é que, na Lei de Improbidade, existe uma lei complementar que atribui inelegibilidade à decisão a partir do segundo grau. Mas o sujeito continua votando, continua praticando os atos da vida civil, normalmente sem suspensão dos direitos políticos. Pode fazer empréstimo, pode receber subsídio. Suspensão dos direitos políticos é muito diferente de inelegibilidade. A inelegibilidade só te impede de ser candidato, ou seja, se é um cidadão que não quer ser político, não quer ser nada, não faz nenhuma diferença na sua vida. Agora, a suspensão dos direitos políticos acaba com a vida da pessoa. O sujeito não pode fazer nada. Não pode receber subsídio, não pode fazer empréstimo, não renova passaporte, não faz nada. E, de acordo com a decisão do Supremo, a antecipação da pena, ela é uma medida de eficácia da jurisdição. Então, nada impede
que esse entendimento passe a ser estendido, ou pelo menos essa discussão passe agora a ser desenvolvida. Eu já vi diversas pessoas começando a encaminhar um debate nesse sentido, também para a improbidade administrativa. Teses jurídicas surgem vez ou outra, mas a avaliação do que é improbidade, o afastamento da improbidade, a defesa da improbidade, a incidência dos casos de inelegibilidade, de suspensão dos direitos políticos ou de impedimento para cargo comissionado da improbidade, ela depende do caso concreto, especialmente no mundo em que a gente vive hoje, do dolo genérico. A gente brinca lá no escritório que a gente reza para nossa mãe, para o nosso pai, para não ser desapropriado, porque também é uma desgraça, e para o dolo genérico. Porque se um dia alguém te atribuir um dolo genérico para se defender do fato negativo, é muito difícil, a não ser que você tenha cuidado do fato. Então, se vocês não lembrarem de nada que eu falei, se vocês lembrarem de uma coisa só, motivação, cuidem do fato, já valeu vir aqui hoje. Muito obrigada. Bom, pessoal, agora momento das dúvidas, questões. Todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada? Né? Não, o Gil ali está... Pela ordem de quem levantou. 1, 2. Boa tarde. Boa tarde. São 2 casos que eu quero ver contigo. Ontem de manhã eu estava na prefeitura, lá na cidade que eu moro, Mucuri. É praia? Mucuri é praia. Inveja. A primeira praia do Nordeste, extremo sul da Bahia. E a gente recebeu uma visita sem saber da Controladoria Geral da União. Eles alegaram que acharam estranho acontecer 11 licitações no mesmo dia. A justificativa: o prefeito, ele meio desantenado, e ficou com medo de perder as obras, que já estavam cadastradas com recursos do governo federal, marcou todas para o mesmo dia. Então, assim, segundo o auditor que foi lá, isso gerou uma certa estranheza. Esse caso poderia gerar uma certa ação de improbidade administrativa? Acontece o seguinte, existem determinados indicadores que disparam o processo de controle. Isso acontece quando tem várias licitações no mesmo dia, quando tem diversas inexigibilidades de licitações subsequentes, quando você contrata a mesma empresa para objetos diferentes. Então, tem algumas coisas que acontecem que disparam o sistema de controle. Quando o sistema de controle dispara, para o órgão controlador, existe uma presunção, embora isso não seja correto, existe uma presunção de irregularidade. Então, o fiscal vai chegar lá, o controlador, e vai avaliar se naquele caso houve ou não irregularidade. Se é uma pessoa comprometida com a verdade, se o ato está bem motivado, se de fato não teve nenhuma irregularidade, ele próprio esclarece aquele fato e o processo se desenvolve, provavelmente com defesa, a não ser que seja escandalosamente lícito e nem ele não abra oportunidade para defesa, e o processo é arquivado. Mas acontece que em determinados casos não ocorre bem assim. Eu tenho uma tia de uma advogada lá do escritório, é um caso de bobagem, assim. Ela teve uma fiscalização num restaurante. E aí ela, no restaurante não, numa clínica de fisioterapia. E aí o fiscal foi lá, fez o relatório dizendo que havia pessoas trabalhando em certas condições e ela fez uma defesa dizendo, olha, como você constatou, essas pessoas não eram da minha clínica, isso é um outro ambiente dentro desse da clínica, juntou lá a agenda completamente diferente, o número de telefone, tudo diferente para poder provar que ela estava certa e que aquilo não era a clínica dela. A resposta do órgão é: os documentos não são suficientes para afastar a imputação de penalidade. Como o fiscal bem disse, era o mesmo ambiente. Assim. Então, o que acontece? A administração, como ela tem a presunção de veracidade dos atos administrativos, ela inverte o ônus da prova para você.
Quando eu falo assim, cuide do fato, é porque, na verdade, eu já estou calculando que a inversão do ônus da prova aconteceu. O problema é seu, por mais que você esteja correto. Então, o que a gente sempre faz lá no escritório? Independentemente de estar absurdamente correto, se a justificativa não é de contexto e o contexto é necessário, a gente motiva o contexto. Então, a gente insere o memorando em todos os processos administrativos justificando o contexto. Isso acontece muito nos casos de convênios firmados antes de processo eleitoral. Porque o prazo de processo eleitoral para convênio, ele marca um período e as pessoas vão deixando aquilo para o final. Quando vai chegando perto do prazo de firmar os convênios, é aquele monte de convênio na mesma hora com tudo quanto é município. O que fica aparecendo? Abuso de poder político e econômico, porque o sujeito foi lá e firmou convênio com todo mundo, o que eu não vou dizer que não aconteça, acontece, mas nos casos em que não acontece, o sujeito também é penalizado pela prática. Então, o que eu te sugeriria? Que se não houver nada que justifique esse contexto, que enquanto está próximo do fato, vocês o façam. Peçam um memorando, junte os documentos para poder justificar o contexto. Pronto, funcionou de novo. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, o ex-prefeito lá de Mucuri, ele, depois de alguns anos, ele deu na telha, digamos assim, que ele era inocente, ele era correto em várias contas rejeitadas. Ele teve 4 contas rejeitadas no exercício de 2005 a 2008. Foi uma época de tumulto no município que trocou de prefeito 11 vezes, entre ele e o vice. E aí o que aconteceu? As 4 contas foram rejeitadas pelo tribunal. A conta do ano de 2005 não foi apreciada pela Câmara. As outras 3 foram apreciadas e rejeitadas. E o Ministério Público fez as ações de improbidade em cima de todas. Todas as 4. Ele considerou, agora no ano de 2015, que ele não teve a oportunidade de defesa na Câmara. E realmente, avaliando lá os atos, a gente não achou nada que fosse. Ele entrou com um pedido de reapreciação na Câmara das contas do mandato de 2005 a 2008, pedindo para serem reapreciadas na possibilidade ou não de serem aprovadas. Eu sou presidente da Comissão de Administração Pública lá, da Câmara. Consultamos a juíza, que a juíza no interior resolve tudo, qualquer causa. Divórcio, separação, briga de namorado, de gato, né? Traz até amor perdido. Então, lá... Você me dá o telefone dela. Ela considerou que não haveria problema nenhum. Consultamos o Ministério Público, a doutora falou que ela nunca viu isso acontecendo. E, por último, consultamos um procurador lá do estado da Bahia, ele também considerou também que nunca viu isso, não sabia se era certo ou errado a reapreciação. Você teria alguma opinião formada sobre o assunto? Isso já aconteceu algumas vezes, assim. E, de um modo geral, repercute no processo eleitoral, porque quando você anula o julgamento de contas, você suprime a inelegibilidade decorrente daquela condenação, né? E acontece, de um modo geral, quando o prefeito tem alguma amizade na Câmara para poder anular. O seu caso é difícil pelo fato, não pelo processo. E o que o TSE decidiu? Nesses casos em que existe, para evitar esse conluio, que só nas hipóteses em que houver violação do contraditório e ampla defesa é que se pode anular o julgamento para recomeçar. Como no caso dele tem improbidade administrativa, tem repercussão, porque eu ia te perguntar se, como foi 2004, já não repercutiria, se transitou e acabou o julgamento em 2004, não repercutiria na elegibilidade, porque de 2004 mais 8 anos já dá 2012 e a inelegibilidade já acabou. Mas repercute na esfera administrativa, né? Eu imagino que os fatos sejam da improbidade e isso, eventualmente, para ele pode fazer diferença. Aí, sim, o que se faz é anular a portaria, motivando o ato, submete ao plenário da Câmara, anula o julgamento por violação do contraditório e reabre processo. E aí começa tudo de novo. Essa é a única hipótese. Você vai encontrar diversos precedentes no TSE, nos TJs. Tem acho que 2 ou 3 do STJ, porque é difícil isso chegar aqui, né?
Mas é relativamente comum, pode anular de olho fechado. Boa tarde a todos. Sou presidente da Câmara de Desterro do Melo, uma pequena cidade próxima a Barbacena. A minha dúvida é o seguinte, nós temos lá, por exemplo, um ex-prefeito que já foi 3 mandatos prefeito, e ele teve umas 9 contas rejeitadas nesses 3 mandatos, talvez umas 3 aprovadas. Hoje, né, ele é procurador do município. Eu não tenho muita certeza, me parece que ele está inelegível. Ele poderia continuar com esse cargo de procurador? E outra coisa também, a maioria das contas deles foram rejeitadas por não aplicação de índices constitucionais na educação e saúde. Isso aí também é insanável? Seguinte, com relação à primeira questão, o impedimento para ocupar cargo comissionado depende de regulamento de cada ente. Como é matéria de servidor público, cada ente da federação regulamenta o seu próprio corpo de servidores. Então, precisaria de ter uma lei municipal que cria esse impedimento para que ele não pudesse ocupar o cargo comissionado, como existe em Minas Gerais, nos cargos do Estado, como existe em Belo Horizonte, nos cargos do município. Não existe uma lei geral para isso, tem que ser de cada ente da federação. O que acontece é que todo mundo vai repetindo um do outro, né? Mas se lá não existir, nada impede que ele continue exercendo o cargo comissionado de procurador. É comissionado? Então, nada impede. Com relação à segunda pergunta, o TSE evoluiu essa jurisprudência de vício insanável por descumprimentos percentuais mínimos de educação e ensino. Então, não é automática a inelegibilidade. É preciso que haja ato doloso de improbidade administrativa. Então, o que o tribunal tem feito é analisado em cada caso para ver se, naquele caso, houve descumprimento deliberado, ou se os recursos foram destinados por outra área, ou se o percentual foi muito pouca diferença. Então, tem caso lá de 24,98. Aí, o tribunal não atribui inelegibilidade. É preciso ver o caso para ver se a diferença é muito grande e se os recursos foram destinados para outra área sem nenhuma justificativa. Agora, teve um desabamento e aí ele não considera improbidade dolosa e irregularidade insanável. É preciso ver cada caso. Por exemplo, ele teve 9 contas, né, quer dizer, foi repetindo todo ano. É um agravante. Pode ser um agravante. É um agravante porque sinaliza assim. Se fosse, por exemplo, Teresópolis, eu te daria... Olha, Teresópolis sofreu um grande problema, Mariana. Teresópolis sofreu um grande problema ambiental há alguns anos, então é natural que os recursos fossem aplicados em outras áreas mesmo e que houvesse um prejuízo a longo prazo. Mas se lá não tem nenhuma justificativa, é um fator agravante realmente. Mas esses casos sempre tem que olhar lá as rejeições para costurar, porque só ter várias não é suficiente. Mas uma vez ele estando inelegível, ele também não poderia ocupar cargo de comissionado ou teria que ter a lei ainda? Teria que ter a lei. Então tá certo. Só para candidatar a cargo eletivo, que ele não pode. Esse negócio de ficar olhando pra gente é a coisa mais aflitiva do mundo, gente. Pior do que ficar olhando pra gente é escutar. Eu dou aula gravada. Quando eu mudei pra cá, eu perdi um pouco o sotaque, né? Perigo. Não. E eu estou crente, assim, dentro da minha mente, eu não escuto o sotaque que eu falo. Parece que eu saí da roça antes de ontem, né? Mas eu não acho, assim. Eu acho que eu tô falando igual o William Bonner, assim, sem sotaque nenhum. Aí, quando eu vejo a aula, um negócio gravado, gente do céu, eu vou correr para o fonoaudiólogo amanhã cedo. Mas pode pegar agora que eu já desabafei. Doutora Marilda, muito boa tarde. Esse doutor é dose, né, gente? Mas eu me chamo Gil Mendes, sou vereador por Manga, lá no norte de Minas. E, a princípio, gostaria de parabenizar a senhora pelo domínio do tema e da facilidade, né? A senhora fez um balé aí atrás da mesa, aí, literalmente, desde o atirei no pau no gato, apesar de eu ter falado que três passarão, derradeiro ficarão, achei que fosse esse, né? Podia ter te ajudado, né? Mas não foi assim. Eu não sabia essa música, senão tinha ajudado. Lá na minha cidade aconteceu um caso um tanto quanto confuso, né, nas contas do executivo, né?
do ex-prefeito, me procurou por intermédio de um amigo para me dar um cafezinho. Até então eu desconhecia que eu sou neófito na política. Eu achei que se tratava de um cafezinho de fato, mas era um cafezinho em pecúnia. E aí eu pedi ele um tempo para me pensar, e nesse tempo para pensar eu pedi o juiz da comarca uma toga emprestada e fui para a tribuna de toga, né? Simbolizando a imparcialidade que tem que ter o legislativo na cor da toga. E que pena que o meu cartão de memória da minha caneta, que estava gravando, né, foi para o pau, literalmente, e não deu para mim pegar aquela situação. Lá no município tem muita dúvida quanto à questão de contas do Poder Executivo, que o Tribunal de Contas avalia os índices de educação, saúde e repasses para a Câmara. E, às vezes, costuma-se, como a senhora bem disse, aí, por conluio ou por interesse de políticos, de contratar auditoria externa, que um mero parecer do Tribunal de Contas, por si só, não quer dizer que a conta do Executivo deve ser rejeitada. Apesar, na minha opinião, como o Tribunal de Contas avalia índices, se o prefeito respeitou os índices na área de saúde, educação e repasse para a Câmara, deve ser aprovada, embora levante essa questão de contratar auditoria externa. Queria que a senhora desse uma explanada a esse respeito aí. O segundo ponto foi que a senhora disse a respeito do dolo genérico, que é o sem culpa, não é isso? Certa feita, lá na Câmara de Vereadores, eu particularmente, pelo visto, a gente tem que andar pisando em ovos, né? Fiz um telefonema pessoal, eu usei uma impressão de um boleto bancário da prestação do meu carro e, via de consequência, é um ato de improbidade. E a dolosa, que é a conculpa que a senhora falou. E gostaria que a senhora explanasse, por fim, considerando que acredito que aqui tem pessoas que estão no início da atividade pública, assim como eu, quais são os dispositivos legais que todo agente político que se preza deve observar. Muito obrigado. Bom, com relação ao primeiro ponto é o seguinte: não existe nenhuma vinculação entre o parecer do Tribunal de Contas e a decisão da Câmara. O sistema ele é construído para que seja assim mesmo. Então, o Tribunal de Contas ele se preocupa com as questões técnicas. E a Câmara, quando julga, ela se preocupa com as questões políticas. O julgamento é político. Essas cartas estão na mesa. Tanto é que, quando alguém tem as suas contas rejeitadas e recorre ao judiciário, o juiz não se substitui à Câmara para rever. Porque esse ato é um ato político. Isso é constitucional e é feito para ser assim, para o bem e para o mal, porque a Câmara tem o poder de aprovar as contas, ainda que haja irregularidade técnica, ou de rejeitar, ainda que não haja irregularidade nenhuma. O que agora esse entendimento do Supremo e do TSE fez foi emendar esse soneto. No seguinte sentido: se você tem as contas aprovadas pela Câmara, beleza. É um julgamento político, tá tranquilo, tá favorável. Mas isso não significa que você vai se livrar do parecer técnico do Tribunal de Contas na parte das contas de gestão. Porque agora o tribunal pode analisar se essas contas de gestão têm irregularidade insanável com ato doloso de improbidade. E aí o sistema fechou, pelo menos em parte, né? Ele não fecha quando eu tenho um parecer totalmente favorável e, mesmo assim, a Câmara resolve rejeitar minhas contas. Aí eu fico num mato sem cachorro. Porque foram rejeitadas, o juiz não substitui a Câmara, porque é ato político, e se eu não tiver nenhuma violação do contraditório, eu não tenho que alegar. Existe um buraquinho assim, que é uma saída que de vez em quando se abre no judiciário, que é a justa causa. De vez em quando alguém consegue rever um julgamento de contas dizendo que a Câmara rejeitou, mas não tinha justa causa. E aí o juiz vai lá e revê. Mas é muito raro isso acontecer. Só quando tem uma ilegalidade muito gritante. Estava tudo certo mesmo e a Câmara foi lá e rejeitou. Aí isso acontece, mas é raro. Então, esse com relação ao primeiro ponto, pode ficar tranquilo. Seu julgamento é desvinculado disso mesmo. O ideal é que as duas coisas se unam. Mas esse mundo ideal, ele está computado lá, o custo dele está computado na Constituição. Com relação à segunda... Diga.
O presidente da Câmara. Não depende do julgamento da Câmara. Me desculpe, eu ultrapassei alguém aí, mas porque a senhora já ia para o segundo ponto, ia ficar difícil de... Pois é, no caso do presidente da Câmara, aí não tem essa discussão, porque o julgamento é do Tribunal de Contas, e sempre foi. Então, eu não tenho aquele debate de se o órgão é ou não é competente pelo julgamento. Se o Tribunal de Contas julgou e rejeitou, está rejeitado. O que me abre de espaço de discussão diz respeito aos requisitos, que é saber se foi doloso, se é insanável e se tem improbidade administrativa. O presidente da Câmara é diferente do prefeito, porque ele tem um argumento a menos para se defender, né? O prefeito, pelo menos, ainda pode ficar lá tentando passar o negócio para ato de governo, não é ato de gestão, é de governo. Então, o presidente da Câmara já larga perdendo, né? Nos requisitos de inelegibilidade, não tem jeito. Pois é, o segundo ponto eu esqueci o que era. É. É o seguinte, a bem da verdade, tem improbidade aí. Eu sou a chata, sabe? Eu era adolescente super chata. Sabe aqueles adolescentes que quando faz festa e o povo leva bebida, você deda? Pois eu era a pessoa que dedava. O pessoal tá levando bebida pra festa. Mãe, olha que absurdo. Eu cheguei no tribunal, ninguém nunca tinha pago uma ligação que fez na vida. Aí eu lá, gente, eu tinha acabado de sair da advocacia, o sujeito tinha respondido a ação de improbidade, sido condenado porque passou em frente à praia, indo para um congresso, era um prefeito, vereador, sei lá o que ele era, no carro oficial, parou na praia, desceu, foi lá, meia hora, entrou no carro e foi pro congresso. Algum santo tirou uma foto do carro parado em frente à praia e o cara lá na praia. Você pensa pro sujeito explicar que ele não estava na praia, que ele só tinha parado naquela praia. Então, eu sempre cycle, né? Assim, milhões de pessoas condenadas, então é igual o médico, pessoa que tem câncer. Todo mundo tem câncer no mundo pro médico, porque ele só trata de gente com câncer. Eu só vejo gente sendo condenada em improbidade administrativa. Então, para mim, tudo é uma improbidade, né? Aí, cheguei lá, gente, podia imprimir a conta para eu poder marcar aqui e emitir a GRU? Agora todo mundo faz isso, virou prática, até porque depois a lei da transparência estabeleceu, né? Mas o correto é que, de fato, você tivesse impresso a guia e pago. Que você não utilizasse o papel do Estado em favor dos seus próprios interesses. Eu poderia dizer assim, mas isso é insignificante, incide o princípio da insignificância. Isso é o que eu acho, mas não é o que o STJ acha. Então, o STJ acha que não existe princípio da insignificância para improbidade, porque a imoralidade não é insignificante em nenhuma hipótese. Então, ainda que seja uma folha de papel e um telefonema, você está correndo um risco pequeno, mas porque eu quero acreditar que o Ministério Público tem mais coisa para fazer, né? Mas, se você tiver um inimigo, bem inimigo mesmo, pode ficar tranquilo que ele vai achar. Nossa senhora, é tanta coisa, até é difícil, sabe? É muito difícil. Mas eu acho que, assim, você não precisa... Eu acho que para fazer o que é certo, a gente não precisa saber o que a lei penaliza. Não é preciso saber quais são as irregularidades que estão previstas no Decreto-Lei 201. Não é preciso saber o que a Lei 8429, que é de improbidade, regula lá e coloca em todos os incisos como improbidade administrativa. Claro. Aí é que não é. Na administração pública é diferente. Mas você não é particular, você é vereador, ué. Do mesmo jeito. Você, como cidadão, pode fazer tudo que a lei não veda. Onde a lei encostou, ela te limitou. Na administração pública, não. Na administração pública, você está vinculado à previsão legal. Então, é o inverso que opera. Se você se atenta à transparência, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade, não tem erro. E existe um pouco de senso comum. Agora, se você desenvolve uma função técnica, que não é o seu caso, porque você é agente político, aí você tem que se preocupar mais.
menos com o que a lei veda e mais com a atividade que você desempenha. Eu tive uma orientanda de pós-graduação que era da Polícia Militar. Depois de tudo, eu achava que as coisas eram fáceis e ela me veio com um negócio bizarro que até hoje eu não tenho solução. Ela me falou assim, eu também não lido muito com policial militar, com forças armadas e tal. Ela, olha, eu sou do Corpo de Bombeiros e me nomearam para uma comissão de licitação. Eles vão comprar vários carros de bombeiro e ambulâncias. Eu não entendo nada de carro de bombeiro, nada de ambulância, e a compra é próxima de R$1 bilhão. E eu sou presidente da comissão de licitação, eles querem me colocar como ordenadora de despesa, eu não quero. Mas como eu sou militar, se eu falar não, eu vou presa. E agora? Até hoje eu estou pensando, assim, não entende? O que ela resolveu fazer? Ela resolveu fazer uma monografia de final de curso sobre esse tema, que seria o dever da administração de dar a ela treinamento para ocupar aquela função que ela é obrigada a ocupar. Então, quando você desenvolve uma função técnica, como é o caso dela, aí sim, mas você não tem que se preocupar com a norma, você tem que se preocupar com a técnica. O que você pode ou não fazer naquele caso específico, mas aí são hipóteses específicas para processos administrativos. Fora isso, se preocupe com os princípios, já vai bem. Doutora, a questão da reprovação de contas de prefeitos, normalmente você tem que ter mesmo na Câmara de Vereadores, o voto sendo político, nós utilizamos, você tem que ter pelo menos um embasamento. E normalmente, o Ministério Público do Tribunal de Contas, que é mais severo do que o plenário, que muitas vezes é político, você pode basear exatamente num parecer do Ministério Público. O difícil é você conseguir notificar um prefeito para exercer o direito da defesa e o contraditório. Você manda um funcionário para notificar ele na residência, ele não aparece, manda por AR, ele não recebe, enfim, é bastante difícil. E, posteriormente, ele pode exatamente alegar que não houve o amplo direito de defesa, contraditório, e anular, que é perfeitamente passível. Mas nós estamos num ano eleitoral e, com essa rigidez, ele falou a respeito da impressão de um boleto na Câmara de Vereadores. Nós estamos hoje com as câmaras de vereadores, tem o Wi-Fi. E todo o gabinete tem um computador, o pessoal utiliza o telefone celular para mandar mensagem, para fazer. Então, na questão do... O que eu, como gestor, a minha preocupação é essa, estou tentando fazer um estudo, inclusive, para baixar uma resolução na Câmara de Vereadores para a utilização desse equipamento. Porque se de um gabinete, um assessor de um vereador fez campanha, utilizou aquele equipamento que pertence à Câmara de Vereadores, o sinal Wi-Fi é pago pela Câmara de Vereadores. Ele vai responder, talvez o vereador que se beneficie também, mas eu, como gestor, acabo respondendo também. Como gestor, que aí não há culpa, não há, nem culpa e muito menos dolo, mas você vai acabar tendo, no mínimo, pagar um advogado para se defender. Vai gastar 3, 4 mil reais só porque o promotor vai ingressar com a ação por improbidade. Então, como é que a gente pode fazer para se cercar exatamente em anos eleitorais e outros anos para evitar a utilização do bem público para benefício em campanha e outros benefícios pessoais, como acontece comumente? Pois é, assim, esse é um tema super difícil, assim, porque não tem uma solução fácil mesmo, sabe? O que é comum de se fazer é expedir circular. E no caso do Wi-Fi, teve um caso até no TSE, mas o tribunal entendeu que o que contava era o que a pessoa acessava do seu próprio aparelho. Então, teve um caso em que o sujeito mandava e-mails do próprio computador da Câmara por um e-mail da Câmara. Teve, inclusive, um caso da eleição presidencial, não sei se vocês acompanharam, de envio de e-mail do Ministério da Saúde, de dentro do Ministério da Saúde, mas isso é mais raro, né? Esses casos não tem como você controlar. A pessoa entrar no computador, a não ser que tenha um sistema de firewall, que também é possível instalar no Wi-Fi, você não pode ser responsabilizado pelo que a pessoa faz individualmente se ela consegue furar as barreiras de controle, né? O que importa para o gestor é fazer o que está dentro da sua possibilidade. O simples fato de você estar cuidando disso, que é identificando hipóteses de firewall, expedindo notificação para os funcionários, fundamentando as alternativas que você fez porque tem uma limitação de recursos, isso já te isenta de responsabilidade. O que não é fácil fazer, e aí não tem muita solução, a não ser fiscalização mesmo, é atribuir responsabilidade ao agente público para interferir na campanha.
Então, se o prefeito não pediu nada, ninguém pediu nada, mas um servidor público que quer ser mais gente boa e esperto que os outros, manda e-mail para todo mundo da base de dados do município, e o prefeito não está nem sabendo, e aquilo ali for passível de configuração de abuso de poder político, ele vai ser condenado, vai perder o mandato. Então, é preciso que as pessoas estejam cientes do risco que elas têm praticando isso, para aqueles que elas querem beneficiar. Mas esse é um dilema da justiça eleitoral. É um dilema da responsabilidade objetiva, e sem nexo de causalidade. Eu até tenho um artigo publicado sobre isso, mas não mudou nada, adiantou nada. Continua a mesma coisa. E prestação de conta. Pessoal, só um minutinho, nós temos mais o senhor e mais um inscrito, e depois nós vamos para o coffee break, tá bom? Indicação de aprovação do Tribunal de Conta. Chega até a Câmara e os vereadores de posse da prestação de conta detectam, por exemplo, pagamentos com recurso indevido, pagamento de pesquisa com recurso do piso mineiro, que é para assistência social, no caso lá de Minas Gerais. A gente tem... o que o vereador deve fazer? Abrir a oportunidade de defesa. Então, o que se faz? Esse procedimento é regulado pela lei orgânica, mas não existe um princípio básico que, de vez em quando, anula o processo de julgamento, que é o seguinte: quando você vai surpreender a pessoa com um argumento que não estava no processo, você precisa abrir para ela a possibilidade de se defender. Então, você tem que falar, olha, faz um parecer da comissão, identificamos tais, quais e quais irregularidades. Manifeste-se sobre isso, ainda que ele já tenha apresentado defesa. Se não apresentou defesa, você pode fazer o parecer antes. Isso, manifeste-se sobre isso. Você não pode deixar ele apresentar defesa, correr a instrução e chegar no final e falar assim, haha, agora você não sabia, mas achamos isso. Isso viola o contraditório. E aí o processo de julgamento vai ser anulado. A grande maioria que a gente tem conhecimento, eles maqueiam a prestação de conta. Eu tive experiência própria de pagamento de motorista, de operário com recurso dos 60% do Fundeb. Uhum. Uma coisa que é inadmissível, né? Só que eu não tinha, sou vereador de primeiro mandato, eu não tinha esse conhecimento desse fato, como proceder. Muito obrigado. Entendi. Pela atenção. Nada. E se você não souber, peça ao órgão técnico para fazer uma avaliação técnica. Pode nomear perito, processo administrativo como outro qualquer. Só mais uma pergunta. Formação de comissão de processo disciplinar. Uhum. O prefeito lá, ele criou uma comissão e nomeou 3 funcionários que são comissão permanente? Não, processo disciplinar, né? De um caso específico. De um caso. E os 3 funcionários que foram nomeados são efetivos, porém, são ocupantes de cargo comissionado. Pode? Depende do estatuto. E essas matérias de servidor, cada lugar é de um jeito. É igual você me perguntar assim, servidor tem direito a quinquênio? No âmbito federal não tem mais, mas lá em Bambuí tem. Então, você vai precisar pegar a lei orgânica, eu sou de Bambuí, gente, a lei orgânica da cidade e olhar se na lei orgânica tem a previsão a vedação de ocupante de cargo comissionado ser de comissão. Costuma ter, mas não é obrigatório. Ok, obrigado. Doutora, boa tarde. Prazer realmente ver a maneira sensata e correta como você explanou o tema de improbidade, um tema muito importante na gestão pública. E eu sou de Cambuí. E você é de Cambuí. Então, o meu tema, eu sou presidente da Câmara de Cambuí, e a pergunta que eu faço a você é o seguinte. No sul de Minas, existe uma cidade que chama Toledo. E o Legislativo não é independente. As portas da Prefeitura ficam na mão, fica dentro da Prefeitura. Não existe o desmembramento do poder. Como o Tribunal de Contas fiscaliza um município que não tem independência no Legislativo? Primeira pergunta. A segunda pergunta que eu queria dizer é o seguinte: em muitos lugares em que, muitas vezes, o Legislativo, um presidente de Câmara é eleito e talvez não tenha uma equipe capacitada, pode entrar em problemas de probidade administrativa por erros técnicos em que o presidente assina sem saber o que está fazendo. Isso acontece em muitos locais do Brasil. O que você acha
desse tema e o que você teria de me responder juridicamente quando acontece uma coisa dessas que as pessoas, que um presidente não tem uma condição de conhecimento da verdade do ato daquilo que ele está assinando. Uhum. Bom, com relação ao primeiro tema, é muito difícil o Tribunal de Contas apurar aquilo que ele não consegue saber. Então, alguns tipos de investigação dependem de denúncia, porque o tribunal ele tem competência para fazer controle de economicidade, que é uma coisa bem abstrata mesmo, que é saber se no conjunto da obra o negócio está andando bem. Então, ele consegue, ele tem poderes para fazer esse controle de economicidade, mas ele precisa saber. Porque você chega num lugar, está tudo funcionando perfeitamente, você não consegue perceber a ingerência de um poder no outro, né? E esta ingerência precisa se também refletir nos atos administrativos. Se mal nenhum está fazendo, se as pessoas continuam votando nas mesmas pessoas, mesmo sendo assim, então o sistema está equilibrado, não tem nada de errado. É preciso ver aonde isso está refletindo. Se não reflete nada, as pessoas estão reelegendo, então está certo. Primeiro ponto. Segundo, com relação à responsabilidade hierárquica. Este realmente é um problema sério. Porque a jurisprudência, de um modo geral, responsabiliza o superior hierárquico pelos atos praticados pelo seu subordinado. Porque ele disse que há uma responsabilidade em elegendo. Você escolheu a pessoa, então você é responsável por aquilo. Esse tipo de conclusão, assim, tão objetiva, está cedendo. É muito comum hoje a gente ver na administração pública uma desconcentração de competência. Por que isso acontece pouco? Porque é muito difícil abrir mão de poder. Eu fui dar um curso na Caixa semana passada de processo administrativo. Era um curso mais prático, assim, como faz, pega as folhas, junta o processo e tal. Foi uma experiência muito interessante. Foi a segunda vez que eu fiz isso na minha vida. Estava animada. E foi ótimo. Mas o pessoal, todos os atos do processo eram assinados pela mesma pessoa. Eu falei, mas como assim? Você abre a capa do processo, da capa até o último ato, encerre-se por pagamento. Você que fez isso tudo aqui? Esse resto, se essas 40 pessoas estão sentadas aqui, ficam fazendo o que lá no setor? Sentadas, assim, olhando para cima? Elas devem estar fazendo alguma coisa. Não é possível, o sujeito não certifica decurso de prazo. Certifico que decorreu o prazo. Não, é o fulaninho ali que... Então, por que ele não assina a certidão? Não, ele faz e põe lá na minha mesa, eu assino. O que você ganha com isso? Eles não sentem, porque nunca teve responsabilidade. Como é banco, é tudo muito organizado, não tem um sistema de responsabilidade, porque dificilmente uma coisa dá errada. Na administração pública é um pouco diferente, né? Então, a primeira sugestão que eu faço é, cada um assine o seu. Não assine coisas dos outros desnecessariamente. Tem atos que são necessariamente vinculados ao superior hierárquico, como decisão em PAD, processo licitatório, apuração de falta, notificações, ofícios para pessoas da mesma hierarquia. Não tem jeito, se assina é seu. Agora, tem determinados atos que não são necessariamente, devem ser assinados por aquele que é o chefe que está assinando. É uma cultura institucional. Então, é preciso estabelecer os padrões de desconcentração daquela atividade. Cada um assina o seu. Isso resolve? Significa que eu nunca vou responder por outra coisa que a pessoa assinou? Não. Melhora. E aí você vai conseguir, em cada ato, identificar a cadeia para, no final, dizer... Olha, existe uma teoria mesmo que é de culpa ineligendo. Eu que nomeei essa pessoa para ir, eu tenho que responder pelo fato dela, mas neste caso eu não tinha como saber por isso ela me ludibriou, ela agiu de má fé, e aí você consegue se isentar de responsabilidade. Se você assina tudo, porque é uma concentração de poder, eu sei que é difícil mesmo abrir mão das coisas, fica mais difícil de estabelecer essa linha divisória da responsabilidade. Muito obrigada. Nada. Doutora Marilda, é um prazer rever a sua palestra, já tinha assistido antes, é muito bom, parabéns pela explanação. Obrigada. E eu peço desculpas porque eu vou fugir um pouquinho da improbidade administrativa e vou usar dos seus conhecimentos de direito eleitoral, fazendo aqui vou aproveitar a oportunidade. Eu sou procuradora jurídica e o que a gente tem muito, assim, eles chegam e falam, é ou não é? E eu digo, eu não julgo, né? Eu opino, eu só posso opinar. E a minha opinião ainda, o que eu vou falar, o que eu posso fazer ali, um compilado das jurisprudências, do que tem, a jurisprudência, a decisão só existe porque teve o caso concreto antes. Então, a lei não consegue abarcar tudo, todos os fatos e todas as possibilidades.
E agora, em ano eleitoral, isso está em polvorosa, né? Porque são várias condutas, todas essas condutas eles querem saber ou não. E eu me deparei com um assunto que eu não sabia que tinha tanto questionamento e tanta dúvidas assim no coisa, que é a questão do aumento do número de vereadores em ano eleitoral, que é feito pela lei orgânica, né? E o TSE tem uma resolução que fala acerca do que pode ser até a data final das convenções partidárias, mas que, inclusive, o Tribunal de Justiça de Goiás teve uma decisão falando que era contrário à anterioridade eleitoral e tudo, e aí entra também se mexe no processo eleitoral ou não. Enfim, são vários possíveis interpretações, né? E eu vi a maioria no sentido de ser da resolução, mesmo porque ela é posterior ao princípio da anterioridade, mas a gente teve essa decisão lá, ou seja, tudo é possível, né? Você tem algum posicionamento? Você pode me falar alguma coisa sobre isso especificamente? Desculpa, mas eu quis aproveitar. Imagina, mas é ótimo. Eu nem lembrava mais disso. Na verdade, quando essa resolução saiu, houve uma discussão a respeito da constitucionalidade por conta da violação do artigo 16. E a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar. E depois esse tema voltou para a discussão. E o Supremo decidiu que, respeitada a nulidade da fixação do número de vereadores na resolução, não haveria mais essa discussão no âmbito da fixação do número individual antes das convenções partidárias. Então, isso não viola a anterioridade. O que viola? É se o número é modificado depois da convenção ou depois do processo eleitoral, porque existem disputas judiciais a respeito do número. E aí, depois que passou o processo eleitoral, aparece mais um ou diminui um. E aí, nesse caso, o TSE não admite essa modificação posterior. Sedimenta antes das convenções. Porque você não pode interferir no processo depois que o sujeito já vota. Então, o máximo que a jurisprudência flexibilizou até a data da eleição. Porque aí, embora ninguém saiba nada, calcular quociente partidário, quociente eleitoral, o eleitor não está nem sabendo quantos votos tem que dar em cada um, em tese, ele sabe e é surpreendido pelo aumento ou diminuição do número. Aí não pode. Mas antes disso, pode ficar tranquila. Mas olha lá no Supremo a decisão da ministra Carmen que explica. Obrigada. Nada. Bom, pessoal, eu quero agradecer muitíssimo a doutora Marilda, que Eu que agradeço o convite. nos brindou com um domínio impressionante mesmo da matéria. E convidar vocês agora para fazer um coffee break, 10 minutinhos. 4h20 a gente volta, tá? Para continuar. Tá? Muito obrigado.